Fala pessoal, aqui é o Talho do canal Estudante de Concurso com mais uma questão. Peço que antes de mais nada pause, tente resolver sozinho. Feita a pausa, bora! Então, são vantagens dessa tecnologia. Aí fala que a independência de dados é uma vantagem, controle de redundância de dados é outra vantagem, controle automático de relacionamento entre registros. Aí pergunta se essas são qualidades de um servidor de e-mail, de um servidor de internet, de um servidor de banco de dados ou de um banco de arquivos. Pessoal, é o seguinte, quando a questão fala independência de dados, ela está falando da camada conceitual, da camada lógica e física. Qual a diferença entre as três? Nas três, há a preocupação da representação de dados, tá certo? Só que a conceitual visa o usuário. Como o usuário vê a aplicação. Quando falamos do modelo lógico, fala do relacionamento das tabelas. Como assim? Os dados, eles são armazenados de maneira lógica. Aí, neste aspecto lógico, é colocado no modelo entidade de relacionamento, entre outras, que obedece ao modelo SQL. Aí, feita a organização, feita ali uma arquitetura de como os dados vão estar montados ali, aí vai para a preocupação física sobre o armazenamento. Armazenar. Se vai ser no disco, em HD, sobre onde ele vai ser armazenado. Aí blocos, sobre qual bloco vai estar posicionado, índices. Enfim, se eu altero a organização dos dados no disco, isso em nada impacta o relacionamento da tabela, no sentido de, poxa, que é a tabela, né? Pô, não fui muito bem, não fiz uma boa escolha, eu escolhi o roxo, mas bora. Que eu falo da cor, né? Mas vamos mudar aqui. Pronto. Aí a gente tá falando aqui do relacionamento da tabela. Aqui vai entrar a parte de atributos. Deixa eu deixar mais fino aqui. Pronto. Atributos. Poxa, você mudar a organização do disco, o posicionamento dos blocos, os índices, e nada vai alterar os atributos, nada vai alterar ali a tabela, nada vai alterar ali, por exemplo, chaves, se é primária ou chave estrangeira. Então, de certa forma, a maneira lógica mantém íntegra, intacta, em relação às tabelas, quando há a alteração no modelo físico, assim como também o modelo conceitual. O conceitual aqui vai ser o SQL, pode dizer assim, como a pessoa vê ali. A gente pode dizer que, na verdade, podemos dizer mais que o SQL, o usuário vê o SQL, mas o SQL está mais ligado à lógica. Quando a gente está falando do usuário,
ainda está numa fase, um preâmbulo disso. Está preocupada ainda em entidades, em criar das entidades, ou seja, aspectos relacionados, aspectos concretos da vida real sendo passada para maneiras lógicas. Essa fase do modelo conceitual dos dados é a visão de negócio. Tem justamente a função de facilitar a visão dos usuários, dos atributos, enfim. Toda esta relação de modelo conceitual de maneira lógica e física, garante uma independência de dados que alteração em um não impacta nos demais. Aí, essa característica de independência de dados não se é vista no e-mail. Se você fizer no servidor e-mail, se você fizer alguma alteração tanto no servidor e-mail, quanto no servidor da internet, quanto no banco de arquivos, esse aspecto de modelo conceitual, lógico e físico estão altamente interligados. O banco de dados tem a característica de ter essa característica aqui da subdivisão, justamente porque além do banco de dados em si, além do banco de dados, existe também o SGBD. Aí o banco de dados é a estrutura e o sistema gerenciador de banco de dados é um software. Aí o software consegue fazer o devido gerenciamento no banco de dados. Isso facilita muito no que se refere à organização, à permissão, enfim, é esse o principal motivo. Aí quando pergunta sobre esse controle de redundância, novamente, quando a gente fala do banco de dados, tem uma coisa chamada normalização. A normalização é a preocupação em garantir que os dados que estão, as tabelas, os dados que estão no banco de dados, eles estejam relacionados da maneira mais íntegra possível e que não resulte numa anomalia ou em redundâncias que cause grande desperdício de recursos. Quando a gente está falando de normalização, que é justamente o processo responsável por controlar a redundância de dados, existe a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Aí, como funciona isso de forma normal? Digamos assim, tem aqui a tabela, né? Podemos pegar, por exemplo, aluno, curso, professor. Aí, beleza. Dito isso, pode dizer que João, representar por J. Aí o João cursa matemática e o professor P1 dá aula de matemática. Só que João também cursa física. Pronto, vou deixar assim. João cursa matemática e física. E o professor P1 dê aula de matemática e física. Aí vamos ter aqui Maria. Maria faz curso de português. Aí tem um professor P2. E deixa eu ver, João, Maria, Rafael, pronto. Rafael cursa biologia. Aí biologia tem biologia 1 e biologia 2. Então tem o professor 3 e o professor 4. Aqui
está a tabela. Aí o que acontece? O processo de normalização repudia isso de, no mesmo atributo, ter uma lista dentro dele, como é o caso. O João tem no atributo curso, tem uma lista com matemática e física. Ou então, no atributo professor com Rafael, acho que era Rafael o nome que eu disse, possui no atributo professor de Rafael tem o professor P3 e o professor P4. O estado de normalização é justamente a preocupação de pegar essa tabela e fazer assim: aluno, curso, prof. Aí ele vai lá e vai fazer assim: ó, João aparece uma vez com matemática, P1. João vai aparecer de novo agora com física, com P1. Agora vai aparecer Maria com português, P2. Aí vai aparecer agora Rafa com biologia. E tem o P3, aliás, P3 e de novo Rafa com biologia com P4. O processo de pegar a tabela e transcrever de maneira a não ficar aparecendo listas dentro de um mesmo atributo se chama forma normal. Primeira forma normal. Aí. E as bancas já podem cobrar isso, né? Aí vai ter a segunda forma normal. O que é a segunda forma normal? É quando você pega uma chave primária. O que é uma chave primária? Eu vou deixar para explicar o que é a chave primária quando chegar aqui nesse controle automático de relacionamento entre os registros. Já que eu comecei a falar, né? Como é que funciona isso aqui? Vou dizer assim: essa parte de controle automático de relacionamento entre registro é o seguinte: tem-se a tabela, como a gente está construindo, e dentro dessa tabela possui atributos. Nisso dos atributos, existem atributos muito importantes. Por exemplo, um atributo único aqui. A gente olha e a gente como desenvolvedor do banco de dados ou como o analista tem que ter a malícia de escolher a melhor chave. Aí escolhe-se uma chave. Aí pode-se escolher, por exemplo, a chave aluno. Aí se houver outras tabelas, eu posso dizer que, poxa, aluno... O que acontece? No atributo aluno, se eu pego somente aluno, eu não consigo definir, poxa, escolhi um aluno. Eu não posso dizer porque eu escolhi só um aluno, que se o professor dele, se ele cursa matemática, se ele cursa física, quem é o professor dele, não pela linha. Eu preciso de mais dados. E a característica do que se chama de chave primária, PK, primary key, chave primária, é a unicidade dela. Bora lá. Chave é igual a atributo. Por que atributo? Se eu tivesse construído uma tabela aqui de ID, identificação, e colocasse aluno 1, aluno... aluno 1, aluno 2, aluno 3,
Ainda assim não dá. Então, enfim, esquece isso aqui. Tentei fazer uma coisa aqui, mas não deu muito certo não. Enfim, continuando. Chave igual atributo ou conjunto de atributo. Atributos. Que identifica unicamente o registro da tabela. Que identifica unicamente o registro. Como assim? No caso, eu quero pegar uma chave que, com essa chave, eu consigo identificar exatamente aquilo na tabela. Aí eu vou pegar aqui a PK, Primary Key, que qual a característica dela? Ela não se repete, não repete. Aí eu não posso pegar como, por exemplo, o atributo aluno, porque no J, aluno se repete. Eu não posso pegar como primeiro key curso, porque biologia se repete. Eu não posso pegar como primeiro key professor, porque P1 se repete. Entendeu a situação? Nas questões mais simples, normalmente não coloca assim se repetindo em todas, só que é para acontecer da banca querer complicar um pouco mais, e até por um efeito de didática, decidi colocar assim. Perfeito? Então não se repete e não nula. Então, já que não se repete, não nula, o que acontece? Não vai ser um atributo só que vai definir a PK, mas sim o conjunto de atributos. Se eu pegar apenas dois, aluno e curso, pegar aqui os atributos, aluno, curso, eu consigo identificar a linha que eu quero. Poxa, eu vou pegar o J e matemática. Aí eu não vou conseguir, ainda que eu pegue aluno e curso, eu ainda não consigo definir o professor. E se eu pegasse curso e professor, por exemplo, matemática e P1, eu não consigo garantir o aluno. Porque aqui, por exemplo, eu peguei, não a unicidade dele, pelo menos. Aqui eu peguei física e P1, vai ser o J. Agora eu peguei matemática e P1, J de novo. Eu não consegui garantir a unicidade dele, está se repetindo. Então, para que não se repita, neste caso, cada caso vai ser um caso, mas a característica dele que se mantém vai ser aluno, curso e prof. Necessariamente aqui, a primeira key vai ter que ser os três atributos. Entendido? Aí a gente vai ter a FK, deixa eu mudar aqui a cor. Temos aqui a característica do primeiro key, aí a outra característica é a FK. F de foreign, de estrangeiro, K de chave. Qual a característica dela? Ela aponta para uma chave primária. Ela aponta para uma chave primária de outra tabela. Como assim de outra tabela? Nós temos aqui, como a figura ficou um pouco poluída, vou apagar esse aqui e vou pegar. Imagine aqui, poxa, nós temos aqui a primeira tabela. Tabela 1, né? Primeira tabela. Aí, para conseguir formar um processo, enfim, aí eu vou pegar essa tabela e vou dividi-la em professor, curso.
Agora eu posso falar. Poxa, matemática, P1, física, P1, que mais? P2, português, P3, biologia e P4 seria biologia de novo. Aí o que acontece? Nesta nova tabela, bora chamar de tabela 2. Tabela 2. Ainda que essa tabela 2 seja derivada da primeira tabela, aí percebe aqui, ó. Quando eu pego dois atributos, a PK a gente viu que necessariamente são os três. Aí eu quero pegar uma chave primária. Aí eu vou lá, for key, uma chave estrangeira. Eu quero pegar. Qual é a característica da chave primária? A gente acabou de ver. Não se repete, não é nulo. Se eu pego P1, necessariamente eu estou batendo aqui porque o P1 está se repetindo aqui com física. Quando eu pego aqui curso, se eu pegar, falei errado. Se eu pego o atributo professor, eu não posso porque P1 se repete e acaba dando um problema aqui porque P1 tem dois receptores. Se eu pego o atributo curso, também não posso porque tem biologia, dando também dois professores diferentes. Então, para que nesta tabela seja possível ter uma PK, uma chave primária, necessariamente eu vou precisar do atributo professor, é o que se chama de atributo composto. Eu vou precisar do professor e do curso. Curso. Pronto. Ao escolher esses dois atributos, eu formei uma chave primária. Mas enquanto a soma dos dois atributos nessa tabela 2 é uma chave primária, na tabela 1, o professor e curso se fez como chave estrangeira. Entendido? Aí, quando a gente fala de chave, ou ela é a PK, a chave primária, ou ela é a chave estrangeira, e que a gente já explicou aqui, ou é simples se fosse apenas um, se fosse, por exemplo, apenas um atributo, ou composta, e a gente já trabalhou com o composto, que é justamente quando a chave tem mais de um atributo. Simples se fosse apenas um atributo, composto por ter mais de um. Dito isso, vamos agora trabalhar com a segunda forma normal. A primeira forma normal a gente viu que é a extinção de mais dessa lista aqui, para que cada atributo tenha ali o seu respectivo referencial. Aí, na tentativa de pegar a segunda forma normal, o que é a segunda forma normal? Ele pega a primeira tabela, né? E vai ver assim, poxa, vai olhar aqui a chave primária, aliás, vai olhar os atributos, no caso aqui, vou pegar aqui, aluno, aí curso e professor. Aí novamente, P1, P2, P3, P4. Curso, a gente viu aqui que era uma matemática, física, português, biologia e biologia. Aluno era J, M e RAF. Perfeito? Então a gente
Tá aqui, reconstruiu a tabela. Dado o fato da tabela ter sido reconstruída, a forma normal vai se preocupar agora em dizer: será que essa tabela foi construída da melhor maneira possível? O que seria essa melhor maneira possível? O atributo aluno, ele é dependente do curso. Se eu mudar o curso, vai mudar o aluno? Aí vai fazendo esse teste. E a tabela professor é dependente de aluno? A segunda forma normal se preocupa justamente em olhar assim: poxa, tem um aluno. Para que eu identifique o aluno, eu vou olhar para os outros atributos: curso e professor. Sabendo apenas o curso, eu consigo identificar o aluno? Se sim, ótimo. Aí eu vou ter um estado de um recurso me é suficiente para que eu identifique o atributo. Aí, sabendo que é física, eu consigo identificar o aluno? Sim. Só que, no caso dessa primeira tabela, ele pegou aqui curso e professor. Aí eu pego, agora sabendo aqui, no caso, tá vendo aqui com calma, o segundo modelo formal já deu certo. Meu objetivo era que não desse, para depois ele mostrar como seria. Mas nesse caso, como a chave primária, eu vou olhar lá a chave primária, né? É justamente aluno, curso e professor. Eu vou olhar para essa chave, vou olhar para os atributos e vou ver se tem algum atributo perdido. O que seria um atributo perdido? Ou melhor dizendo, não é nem questão de ser atributo perdido. É um atributo que não seria necessário fazer essa regra composta todos esses atributos compostos para que ele fosse identificado. Só que para que a linha seja identificada, necessariamente eu vou precisar dos três. Se em qualquer caso eu fizer aqui, ó, efeito de título, poxa, se eu olhasse aluno, se eu olhasse só a tabela aluno, eu vejo que repete dois aqui. Então olhar somente a coluna aluno não me basta. Se eu olhasse curso repete, então não me basta. E professor também não me basta. Então necessariamente eu vou precisar dos três aspectos para que eu consiga identificar a linha. Eu vou precisar das três colunas, dos três atributos para identificar a linha. Eu vou pegar aqui um exemplo, já que aqui eu vou fazendo as coisas, querendo ou não, minhas aulas aqui, o que eu vou fazendo, eu vejo uma teoria aqui por cima, depois eu não tenho muito planejamento. Então vou desenvolvendo na hora, aí pode acontecer uns imprevistos desses. Mas dito isso, curso, aí professor, pronto. Aí a gente viu aqui, ó, matemática, física, português, biologia de novo. Aí aqui a gente teve lá o P3, ou melhor, P4, P3, P2, P1 e P1. Nesta nova tabela aqui, se eu pego apenas curso, se eu digo APK,
é curso. Primeiro, não seria possível, porque curso se repete. Segunda coisa, essa tabela ela não obedece, ou melhor, no caso, não se dissesse que é apenas curso, não seria possível, como eu falei agora. E se falasse que seria apenas professor, também não seria possível. P1. Também não seria possível, pois P1 se repete aqui, né? Então, necessariamente, a chave primária tem que ser curso e professor. Aí, desse jeito aqui, se eu pegar os dois, eu vejo assim, poxa, se eu pegar só curso, eu posso dizer que há a dependência direta entre professor e curso? Sim, necessariamente tem uma dependência direta entre professor e curso. Eu posso dizer também, agora criando a tabela, criando aqui uma coluna extra. Escola. Pronto. Aí eu digo aqui que o professor 1 trabalha. O professor 1 trabalha na escola E1. Professor do P2 trabalha na escola E2. O professor P3 trabalha na escola 3 e o professor P4 trabalha na escola 4. Agora, na outra situação, vou até mudar aqui a cor. Nessa situação agora, uma nova tabela. Bora lá. Se eu pego aqui, ó, primeiro key e coloco curso, professor e escola. Aí eu pergunto, o curso tem uma relação direta com o professor? Sim, a gente viu que sim. Agora, curso tem uma relação direta com escola? Aí eu afirmo, não, não tem. Tanto é aqui, ó, curso de biologia tem a ver com o professor. Mas em nada tem a ver o curso de biologia com a escola. Inclusive são escolas até diferentes. Entendido? Já que nessa situação nós estamos falando que o curso não tem uma relação direta com escola, curso, deixar aqui bem registrado, não tem relação direta com escola. Por causa disso, nós podemos dizer que esse modelo aqui, esse aqui, a segunda forma normal está certo, porque um depende do outro e o outro depende de um, não tem essa dependência. Esse aqui não obedece a segunda forma normal, porque curso não depende de escola. Entendido? Para que obedecesse, eu precisaria apagar isso aqui, ó. Pronto. Aí eu teria que pegar, construir uma nova tabela, e que nessa tabela aqui eu poderia pegar aqui como chave estrangeira. Curso professor. Enfim, depois de ter explicado isso, faltou só a terceira forma normal. O que fala a terceira forma normal? É a característica aqui, ó. Tem a característica assim, ó. Tem a
PK, chave primária. Aí a chave primária vai ter como ela impacta no atributo A. Pronto. Aí vai ter uma outra coluna e é o atributo A que impacta no atributo B. Aí essa PK a gente pode pegar até nossa primary key aqui, que seja professor curso, ou então se for a PK aluno, curso, professor. Por exemplo, bora pegar aqui, bora transformar isso aqui em prática. Se acontecer isso aqui, não obedece a terceira forma normal. A terceira forma normal cuida justamente de garantir que todos os atributos estejam relacionados dessa maneira aqui. PK impacta em A. Se acontecer de A, a coluna A, impactar na outra coluna B, e essa coluna B em nada tem a ver com PK, então ela não obedece à forma normal. Então seria necessário criar outra tabela. Bora lá que a gente pegou aqui a PK. Era aluno, que era mesmo aluno, curso, professor, certo? Aluno, curso, professor. Aí o aluno, curso, professor, quando a gente está construindo a tabela, vai lá e numa nova tabela, aluno, curso, professor, a gente foi lá e colocou escola. Acaba que escola tem uma dependência com a chave inicial, que que a gente estava usando aqui como referencial é essa aqui. Mas escola está diretamente relacionada a isso. Agora, se desse jeito aqui, está obedecendo a terceira forma normal. Perfeito. 3 pontinhos, porque não vou mais ficar escrevendo não, até para poupar nosso tempo. Agora, se aparece um atributo escola, deixa eu ver, estado, por exemplo, estado, o estado não está querendo saber ali, não tem uma relação direta com a chave primária, aluno, curso, professor. Antes, o estado tem a relação ali com a escola. Como ele tem a relação direta com a escola, poxa, a escola fica no Rio de Janeiro, fica no Ceará, fica em São Paulo. Como é uma relação aqui direta entre E1, por exemplo, E1 e SP, E2 e RJ, E3, CE, essa relação não tem uma relação direta com a chave primária, então nesse estado aqui ela não obedece à terceira forma normal. Nesse outro estado aqui tá tudo certo e obedece a terceira forma normal. Dito essa relação entre chave, dada essa relação entre normalidade, explicada essa independência conceitual, lógica e física, é isso que você precisa saber sobre características dos bancos de dados. Lembrando que a chave primária não pode ser nula, tem que necessariamente ser única. A chave estrangeira na outra tabela ela vai ser primária, então tem que ter esse cuidado. Chave composta é quando possui mais de um atributo. Chave simples é quando tem apenas um atributo. E é isso, pessoal. A aula foi um pouco extensa, mas até que trouxe nela muitos aspectos importantes. Então, peço que se essa aula lhe ajudou em alguma coisa, curta, comente, compartilha. Vamos seguindo junto à aprovação. No mais, desejo a todos uma ótima prova. Não temas, seja forte e corajoso. E simbora, uma aprovação. Forte abraço, até a próxima. Valeu, falou!